Lá vamos resolver uma questão aqui de um circuito RLC, circuito que tem componente uma resistência, tem uma indutância e uma capacitância. Os dados do nosso problema são uma resistência de 30 ohms, uma indutância de 100 mH e uma capacitância de 50 microfarad com uma tensão de 120 volts RMS com uma frequência de 60 Hz. Que a gente primeiro precisa achar, para achar a corrente daqui, que vamos estipular que a corrente é assim, nossa corrente I, a gente precisa achar a indutância e a capacitância aqui. Mas para isso a gente precisa achar a frequência angular que a gente vai usar na fórmula da reatância capacitiva e da reatância indutiva. A fórmula da frequência angular é o que? É 2πf, onde F já é dado 60 Hz. E π a gente aproxima em 3.4. Então, jogando na fórmula, o que a gente tem? 2 vezes π vezes 60 Hz, que dá 120 π rádio por segundo. E se a gente multiplicar por 120 vezes π, a gente vai encontrar um valor de 376,99 rádio por segundo. Com esse valor aqui de ômega, a gente vai encontrar a reatância. A gente pode encontrar a reatância capacitiva e a reatância indutiva. Aqui na fórmula de reatância capacitiva, a gente já tem que a capacitância capacitiva é 1 sobre ômega vezes C. Só que o ômega a gente já sabe que é 2πf. Então a gente pode calcular o valor aqui, às vezes eles dão um valor de ômega ou não. Mas você tem que se ligar que ômega é igual a 2πf vezes C, que é a minha capacitância. Minha capacitância é 50 microfarad. Esse micro aqui é igual a 10 elevado a menos 6. Então vai ser 50 vezes 10 a menos 6. Substituindo aqui o que a gente tem, vai ter 120 vezes π, que é o valor do nosso ômega. 120 vezes π, que é o valor do ômega, vezes o valor da capacitância, que é 50 vezes 10 a menos 6. O que dá 1 sobre 0,18, você pode arredondar, depende do... Mas na calculadora é só jogar na calculadora que não tem problema. Esse nosso valor, dividindo 1 por esse valor, vai dar 53,051 ohms. A unidade de impedância, reatância capacitiva ou indutiva é ohms, igual resistência. Sempre é essa unidade aqui, ohms. Agora a gente vai calcular a indutância, a reatância indutiva. Aqui, a reatância indutiva é ômega vezes a indutância, que é igual a 2π vezes F. Que isso aqui é o valor de ômega que você já tem. Substituindo os valores, que frequência 60 e a indutância é 100 mH. Esse milho aqui é igual a 10 elevado a menos 3. Então 100 vezes 10 a menos 3 é 0,1 R. Substituindo, a gente vai ter 2 vezes π vezes 60 vezes 0,1. Esse 0 vai matar com esse, vai ser 6 vezes 2, π, vai ser uns 12π. Multiplicando 12 por π vai dar 37,7. Então agora a gente vai ter os valores. Agora a gente já tem o valor da reatância indutiva e da reatância capacitiva e da resistência. Esse valor aqui, isso aqui é a minha impedância, quer dizer, Z
é igual a resistência mais a indutância. Esse é o valor da minha impedância. Que para você achar a corrente, pela lei de Ohm, que vai ser V vezes R vezes I. Aqui no nosso caso, como tem impedância, vai ser V igual a Z vezes I, que pega a parte real, que é do R, e do X e da indutância, que é um número imaginário, que a gente coloca J para não confundir com o I de corrente. A reatância indutiva, que é 37,7 ohms, a capacitiva, que é 53, e a resistência que ele já tinha nos dado, que é 30 ohms. Só que aqui no caso, a capacitiva, a reatância capacitiva é negativa, e a indutiva é positiva. Então a resultante das reatâncias vai ser reatância indutiva menos a reatância capacitiva, ou seja, 37,7 menos 53, que vai dar resultante menos 15,3 ohms. Essa aqui é a minha reatância do circuito, mas não a minha impedância. Para ser minha impedância, eu preciso somar com a resistência, que é aqui no meu circuito, que é a impedância igual a resistência mais a reatância. Porque isso aqui é um I para indicar que é um número complexo. Mas eu posso achar a corrente, que é I sobre V sobre R sobre Z, quer dizer, sobre Z, dessa forma aqui. Não, a gente precisa converter da forma retangular que está aqui para a forma polar, que é um módulo da impedância mais aqui mais o ângulo. Isso aí você tem que calcular na calculadora. Primeiro a gente vai calcular o que? A gente vai calcular um módulo de Z. Como a gente calcula o módulo de Z? É a raiz quadrada da resistência ao quadrado mais a reatância ao quadrado. Substituindo aqueles valores que a gente achou nessa fórmula, a gente vai ter o que? 30 ao quadrado, que vai dar 900, menos, porque nosso sistema é capacitivo e pelaquela fórmula, pelo nosso cálculo, aqui ó, deu menos 15,3. Então, menos 15,3 ao quadrado, que nos dá 900 mais 234. Somando isso, vai dar o que? 1.134,9. Ah, porque aqui faltou aqui o valor aqui do 34. Esqueci de escrever aqui. Mas continuando. E a raiz quadrada desse número aqui é 33,676 ohms. Esse é o valor do módulo da impedância. Agora a gente precisa calcular um ângulo. Como a gente calcula o ângulo? A gente pega o ângulo é igual ao arco tangente da indutância sobre a resistência. A reatância é a reatância sobre a resistência. Esse valor aqui vai dar na minha calculadora dá em radianos. Aí tem que converter para ângulo, mas isso aí depende da calculadora. Substituindo o valor vai ser menos 15, não pode esquecer esse sinal aqui, que indica que é capacitivo, sobre 30, que é o valor da resistência. Então, menos 15,3 sobre 30. O arco da tangente é igual ao nosso ângulo θ na impedância, o que vai dar menos 27,021 graus.
Isso aqui você acha na calculadora. Se der em radiano, você vai lá e converte para ângulo. Então, substituindo aqui o valor que a gente achou, o módulo de Z na impedância, que é 33,600, e o ângulo que foi menos 27,21, a gente já pode substituir módulo 33,600 mais o ângulo menos 27,21. Então, o que a gente achou aqui? A gente já achamos a impedância do circuito na fórmula polar e a tensão que a gente tem, que ele falou que é 120 volts RMS, que aí ele considera que é 120 ângulo zero. E aí a gente já pode jogar na fórmula para encontrar a corrente. Sabendo que a fórmula de Ohm é a tensão igual a corrente vezes a impedância, jogando Z para o outro lado, a gente vai ter o que? Corrente igual a tensão sobre Z. Essa fórmula aqui, se tu quiser achar, se você tiver corrente e tensão, para achar a impedância, é só jogar o I que está multiplicando, passa dividindo. O Z aqui, que a gente quer encontrar a corrente, passou para o outro lado, dividindo. E a gente encontra a nossa fórmula aqui para achar a corrente, que é I igual a tensão sobre Z, que é a impedância. Então, substituindo aqui, vamos ter o V, que é 120 ângulo zero, e a impedância aqui é 33,676 ângulo menos 27,021. Então, aqui, tanto aqui como na multiplicação, a gente primeiro divide. A gente faz os módulos primeiro, depois os ângulos. Então, os módulos é 120 sobre 36,676, que dá 3,563. E agora a gente parte para o ângulo. O ângulo da tensão, que é zero, menos o ângulo da impedância, que é menos 27,021. Menos com menos vai dar mais. Então a gente tem um valor de mais 27,021. Então a nossa fórmula polar com o módulo e o ângulo, a gente tem o que? A corrente de 3,563 ângulo 27, ângulo positivo, 0,021. Quando é capacitivo, quando a impedância é capacitiva, adianta a corrente. Se for indutivo, vai atrasar a corrente. Como é capacitivo, o ângulo da corrente é mais. Se fosse indutivo, o ângulo seria negativo, menos. A corrente é dada em ampere. Agora a gente vai achar a tensão em cada componente. Primeiro na resistência, depois na reatância indutiva e na reatância capacitiva. Lembrando que a reatância capacitiva, ela adianta a corrente em relação à tensão. Então o ângulo dela vai ser, da corrente vai ser positivo e da tensão negativo. Contrário da indutância reativa, que atrasa a corrente em relação à tensão. Então a corrente seria negativa e a tensão um ângulo positivo. Continuando aqui. Mas primeiro a gente vai colocar a corrente na fórmula retangular. A gente tem aqui a corrente na fórmula polar, que tem um ângulo de 27,021. E para passar para a fórmula retangular, o que a gente faz? A gente pega um módulo vezes o cosseno desse ângulo mais o J, que é para separar números complexos do número real, vezes seno do ângulo que a gente achou.
Sabendo que o cosseno é 0,89 e seno desse número é 0,45 aproximado, a gente substituindo vai ter 3,56 vezes 0,89 mais 3,56 vezes J 0,45, que dá aproximado corrente de 3,18 mais J 1,62 amperes. Essa é a corrente na fórmula retangular. Então eu passei da fórmula polar, que tem um ângulo e um módulo, para a fórmula retangular, que tem a parte real e a parte imaginária. Isso aqui é números complexos, que aí tem a reta do imaginário, aqui a gente considera J, e a parte dos reais. Reais. E o arco tangente desse número aqui, que aqui representa, seria na impedância, seria R mais J X. Seria X sobre R, o arco tangente. Tá. Seria esse ângulo aqui, ó. Isso aqui representa o cosseno, que é essa parte real, e esse aqui do J representa essa parte aqui. No final das contas, a gente está passando, quando a gente passa para grau, a gente está jogando a parte real, essa aqui, para cá, e a parte imaginária para cá. Esse valor daqui é esse valor daqui, e esse valor daqui é esse valor daqui. Isso aqui é a representação na parte no gráfico. Agora vamos calcular a tensão em cada componente. A tensão agora primeiro no resistor. O resistor, sabendo que V é igual a I vezes a resistência, e a corrente é esse valor aqui de 3,56 com o ângulo 27,21 vezes 30. 30 seria 30 ângulo 0. Que aí é a mesma coisa de falar 30 vezes cosseno do ângulo 0. Mais, vou apagar aqui, seria, deixa eu colocar aqui, 30 cosseno 0 mais J seno 0. Isso aqui, seno 0 é 0. Cosseno 0 é 1. Quer dizer, 30 ângulo 0. No caso, 27, a gente faz a mesma coisa. Soma os módulos, multiplica os módulos e soma os ângulos. Seria 3,56 vezes 30, que dá 106,9. 27 mais 0, que dá 27, do mesmo jeito. Pegando esse número aqui e jogando na forma retangular, dá esse aqui. É o mesmo princípio que eu mostrei da corrente. Pegar esse módulo vezes, abre parênteses, o cosseno desse ângulo mais o J seno desse ângulo, que vai dar esse valor aqui. Agora o valor no indutor, que a tensão do indutor é igual a corrente que passa sobre ele, vezes J, a reatância do indutor, que dá aqui 3,56 ângulo 27 vezes 37,7 ângulo 90,
Aqui, diferente da resistência, é o contrário. Na resistência, o cosseno vai dar zero. Vai ser ângulo zero, vai dar 1 e o seno vai dar zero. Aqui não, é o contrário. Vai ser esse vezes cosseno 90, que vai dar o que? Zero, mais J seno 90, que vai dar 1. Então, 37 vai 0, seria a mesma coisa que 37,7 J, porque a parte real aqui é 0. Então, multiplicando aqui, vai multiplicar os módulos, que vai dar 134, e somar os ângulos. Vai ser 27,21 mais 90, que vai dar 117 aproximado. Passando dessa fórmula polar, para retangular, vai dar esse valor. Então, a gente multiplicando esse vezes cosseno desse ângulo mais J seno desse ângulo, vai dar esse valor. E a gente não soma número sem o J com o J. É sempre separado. E se por acaso uma vez vir J, esse J é igual a menos 1. É números complexos. Então, número complexo vezes número complexo vai dar um número real. E o número real vezes número complexo, que é com J, vai ser um número complexo. Aqui passando para a última tensão aqui, vai ser a tensão no capacitor. Que a tensão no capacitor igual a corrente vezes J, reatância do capacitor. Então, módulo, a corrente é a mesma. Por que a corrente é a mesma? Porque a mesma corrente aqui passa no resistor, passa no indutor, passa no capacitor. É a mesma corrente, que é um circuito em série. Então, a tensão daqui é igual à soma da tensão de todos esses componentes. Se somar a tensão de todos esses componentes, vai ser a mesma tensão daqui. Aqui no capacitor, o ângulo é menos 90, diferente do indutor. O indutor, o ângulo é mais 90. Ou menos J aqui, ó. Que é a mesma coisa que 53 vezes cosseno 90 mais J seno, menos 90. Menos 90, seno de menos 90 é menos 1. Cosseno de menos 90 é 0. Então seria 53 menos J. Mesma coisa, a gente na multiplicação multiplica os módulos. Multiplicou aqui 3,56 vezes 53 dá 188,8. O ângulo, eu vou somar esse ângulo com esse ângulo. Então, 27,21 menos 90 dá menos 62,097. Aqui eu somo, quer dizer, 27,021 mais menos 90, mais com menos, então vai ser 27,021 menos 90, que vai dar 62,979. Então aqui acabou, então valeu.